Na hora de cuidar da saúde cardiológica, escolha o atendimento de referência e uma equipe comprometida com você. Santa Casa Cardiologia. Seu coração no lugar certo. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503, RQE 1874. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN, Tecnologia da Informação. Às segundas, quartas e sextas, Tássius Veloso ajuda a tornar a inovação uma aliada nas tarefas do dia a dia. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Tem governo trabalhando, Renan Canto tá chegando. Maceió agora tem o CISP mais moderno do estado no Benedito Bentes. Um grande investimento do governo para combater o crime organizado e proteger nossa gente. Maceió precisava, o governo foi lá e fez. E tem o Coração de Estudante, programa pioneiro para acolher nossos jovens. É o governo abraçando a saúde emocional nas escolas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida? Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Quando o assunto é a saúde dos olhos, no Hospital de Olhos de Santa Luzia, você não precisa escolher entre atendimento de qualidade ou preço baixo. Com o Mais Pop, você garante consultas, exames e cirurgias com um preço que cabe no seu bolso. Liga agora, 21 21 28 14 e marque sua consulta. Hospital de Olhos Santa Luzia, há mais de 50 anos cuidando da sua visão. Responsável técnico, Dr. Isaac Carvalho de Oliveira Ramos, CRM AL número 5089, RQE número 3962. CBN Maceió, oferecimento, Medirádios e você, juntos pela vida. Olá você, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um CBN Maceió nesta terça-feira, dia 4 de junho de 2024. A gente começa o CBN Maceió de hoje trazendo os destaques direto de Brasília com Igor Cardim. 60 dias após o início da greve, professores de universidades federais e técnicos administrativos decidiram nesta segunda-feira manter o movimento depois que terminou sem acordo uma reunião com o Ministério da Gestão e Inovação. O governo federal não aceitou a contraproposta apresentada pelas entidades que representam as categorias. Seguimos a Maceió com Camila Bibiano. Alagoas tem previsão de mais chuvas na terça e quarta-feira. Volumes previstos são de até 50 milímetros por dia. O período chuvoso começou na segunda quinzena de abril. Voltamos então a Brasília agora com Milena Teixeira. Em discurso de posse como presidente do TSE, a ministra do STF, Carmen Lúcia, criticou a disseminação das fake news e a atuação das Big Techs. Ela ainda condenou os ataques de violência e ódio e garantiu que os brasileiros terão eleições municipais seguras e transparentes, assim como nos outros anos. Carmen Lúcia disse que atualmente o ódio e a violência vêm sendo utilizados como instrumentos antidemocráticos para causar medo na população. Seguimos então as informações sobre o futebol, começando aqui por CSA e CRB com Emerson Júnior.
E o time do CSA voltou a perder dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Embora tenha feito uma boa partida, o CSA perdeu para o Volta Redonda no placar de 2-1, tomando o segundo gol no finalzinho do jogo. O CSA, que já se representa amanhã, visualiza agora a partida contra o São José, do Rio Grande do Sul. O jogo será realizado na próxima segunda-feira no Estádio Rei Pelé. Já o time do CRB, foco total na decisão da Copa Nordeste, que começa amanhã. O time regatiano enfrenta o Fortaleza no Castelão às 9h30 da noite. O técnico Daniel Paulista tem apenas uma dúvida, que é no meio campo. Tanto o Rômulo como o João Pedro saíram sentindo da partida diante da Ponte Preta. E são dúvidas, lembrando que só joga um. A princípio, João Pedro tem a preferência. Todos os detalhes daqui a pouco no CBN Esporte. Seguimos então aos clubes de São Paulo. O Santos perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1 em Londrina e não conseguiu reassumir a liderança da Série B. Foi a segunda derrota consecutiva do Peixe na competição. De folga durante a data FIFA, Corinthians, Palmeiras e São Paulo conheceram os seus caminhos no mata-mata das competições continentais nesta segunda-feira, após os sorteios da Libertadores e da Copa Sul-Americana. CBN, tempo e temperatura. Em Maceió, terça-feira é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. A temperatura fica na mínima com 22 e a máxima com 29 graus. Em União dos Palmares, o sol aparece por lá com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite aparece com pouca nebulosidade, a temperatura fica entre 22 e 31 graus. Já em Senador Rui Palmeira, o sol aparece por lá com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura fica na mínima com 20 e a máxima com 29 graus. Aeroportos. Seguimos então as informações sobre os voos no aeroporto Zumbi dos Palmares com Camila Bibiano. Camila, muito bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Os voos partindo de Maceió estão todos previstos para acontecerem normalmente, segundo as suas companhias aéreas, com destino na manhã de hoje a São Paulo, Recife, Brasília e Rio de Janeiro. Já os voos com chegada a Maceió também estão com as suas previsões confirmadas, vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife, sem previsões de atraso, segundo o site da AENA Brasil, que é a administradora do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Trânsito. Já o trânsito na capital alagoana, temos trânsito de engarrafamento aqui próximo à linha do trem, entre a Avenida Walter Ananias e a Rua Buarque de Macedo. A Avenida da Paz continua extremamente engarrafada no sentido do Pontal para o Jaraguá, por conta de uma obra de recapeamento. As pessoas estão ali demorando mais ou menos meia hora para fazerem um trajeto de pouco mais de 3 quilômetros. E olha só, temos por conta dessa obra toda a parte do Trapiche, da entrada do Trapiche e também aqui do Jaraguá se encontra engarrafada nesse momento, inclusive com o aplicativo que mostra o trânsito com destaque para ruas que entram em direção para o centro também com esses engarrafamentos. Flávia. E você pode interagir com a programação da CBN, informando o que está acontecendo em sua rua, em seu bairro, com perguntas, críticas, sugestões, tudo isso através do nosso Facebook, CBN Maceió, pelo Instagram, @CBN Maceió, e tem também o nosso e-mail, maceiocbn@gmail.com. Você também pode nos acompanhar através do nosso site, cbnmaceió.com.br, e também ao vivo no nosso canal pelo YouTube, o CBN Maceió. Se preferir, também pode enviar a sua mensagem agora ou durante todo o nosso programa por meio do nosso WhatsApp. Anota o número: 999672092. CBN Maceió, hoje com Flávia Iesi.
9h16 e olha só, Alagoas tem previsão de mais chuvas nesta terça-feira e também amanhã na quarta. Os volumes previstos são de até 55 milímetros por dia. Todas as informações agora com Camila Bibiano. Olá, Flávia. Quase 50 cidades de Alagoas têm previsão de chuvas para esta terça-feira e quarta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Pancadas de chuva de forte intensidade podem provocar alagamentos e deslizamentos de terras nesses locais, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O período chuvoso começou na segunda quinzena de abril e os volumes de chuva em maio ficaram acima da média para o mês. A previsão para este mês de junho também é de chuvas volumosas que devem ultrapassar a média. As instruções para esses momentos são para evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas, evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada no momento da chuva e, em caso de necessidade, obter mais informações junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Ao todo, 48 municípios estão sob o alerta de chuvas. Flávia. E olha só, o governo federal e entidades sindicais que representam os professores da Universidade Federal realizaram mais uma reunião nesta segunda-feira. A reunião entre os docentes e técnicos administrativos das instituições federais de ensino com o Ministério da Gestão e Inovação terminou novamente sem acordo. E uma nova negociação deve acontecer ainda este mês. Vamos às informações sobre esta reunião direto de Brasília com Igor Cardim. 60 dias após o início da greve, professores de universidades federais e técnicos administrativos decidiram nesta segunda-feira manter o movimento depois que terminou sem acordo uma reunião com o Ministério da Gestão e Inovação. O governo federal não aceitou a contraproposta apresentada pelas entidades que representam as categorias. Os servidores pediram reajuste de 17,85%, com pagamento parcelado, 3,69% em agosto deste ano, 9% em janeiro de 2025 e 5,16% em 2026. O governo manteve, durante a reunião, a mesma oferta apresentada na semana passada, com reajuste de 9% em 2025 e 3,5% em 2026. A proposta chegou a ser assinada pelo PROIFES, que representa uma parte dos servidores, no dia 27 de maio, mas o acordo foi judicializado pelo grupo contrário ao acordo. Uma liminar da Justiça Federal em Sergipe suspendeu o acordo firmado. Um dos principais impasses no acordo é o fato do governo não aceitar pagar o reajuste já a partir deste ano. O presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Gustavo Seferian, alega que o governo tem sido intransigente nas negociações e cobrou nova reunião já na semana que vem. Nós fomos enfáticos a trazer o histórico de posturas intransigentes e bastante truculentas que o governo expressou e sinalizamos a imprescindibilidade de resposta às nossas pautas e demandas, haja vista que o Sindicato Nacional e o Sinasef apresentaram suas contrapropostas no dia 27 passado, sem ter qualquer tipo de devolutiva por parte do governo. Dada a nossa exigência de um agendamento de uma nova data para uma devolutiva efetiva quanto à nossa contraproposta, a se colocar uma taxativa negação dessa abertura de agendas. Foi nos colocado como algo impossível. O governo indicou a realização de uma nova reunião de negociação no dia 20 de junho, mas os grevistas pedem um novo encontro já na próxima semana. A greve, que já dura 2 meses, afeta total ou parcialmente cerca de 52 universidades e 79 institutos federais. A paralisação compromete o calendário das instituições e a formatura de muitos estudantes que dependem do diploma para entrar no mercado de trabalho. Até o momento, não houve questionamento judicial da paralisação e nem o corte de ponto dos servidores grevistas. A CBN questionou o Ministério da Gestão sobre o impacto do movimento grevista e a possibilidade de novas propostas serem apresentadas, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem. De Brasília, Igor Cardim.
9h20, trazendo agora mais para perto de nós, né, o assunto. A professora da UFAL e que também está no comando da greve da Universidade Federal de Alagoas, professora Luciana Caetano, que também é economista, sempre conversa conosco referente à parte econômica, o cenário econômico do nosso país. Hoje o assunto é um pouco diferente. Também reflete a economia e trata principalmente dos nossos servidores, dos nossos professores e a parte administrativa da UFAL. Professora Luciana, muito prazer, seja muito bem-vinda ao CBN Maceió. Eu que agradeço pelo espaço, querida, e aproveito a oportunidade para cumprimentar todos aqueles que acompanham a CBN. Professora Luciana, onde tivemos essa reunião, terminou sem nenhum acordo. Do ponto de vista dos nossos professores aqui da nossa UFAL, do ponto de vista da própria professora, até onde iremos com essa greve e existe realmente uma perspectiva dela terminar? O que é que os professores querem? O que é que o governo está oferecendo? Olha, há uma grande intransigência por parte do governo com relação a essa negociação, haja vista a sua flexibilidade com relação a outras categorias que foram contempladas com aumentos muito acima daquele que está sendo hoje reivindicado pelos nossos sindicatos, tanto a FASUBRA, que é o Sindicato dos Técnicos Administrativos, quanto o ANES, que é o sindicato que representa os docentes. A gente teve aí uma intervenção mal sucedida da PROIFES, que é uma federação que tem uma representação apenas de 7 universidades, mas a gente tem hoje 62 universidades que já estão em greve, inclusive 2 entraram nos últimos 2 dias, que de um certo modo demonstra a força desse movimento, que é um movimento unificado nacionalmente e que tem, de um certo modo, causado já um gasto político muito grande do governo. Nós tivemos em 2020 um gasto com pessoal em cargos sociais do governo federal de 8,5% do total das despesas do governo federal. Pela LOA de 2024, isso cai para 7,6%. Então, a gente tem aí, por exemplo, uma redução de mais de 100 bilhões de reais, no que deveria estar sendo repassado a título de despesa com pessoal e encargos sociais. O que aconteceu nos últimos anos foi um remanejamento de recursos que deveria estar sendo repassado para servidores públicos federais, respeitando o índice inflacionário, para outras áreas. A gente tem, por exemplo, uma perspectiva de maiores concessões para emendas parlamentares. A gente tem hoje uma renúncia fiscal que ultrapassa 200 bilhões de reais. Todo o conjunto, toda a despesa com servidores públicos federais da educação em 2023 foi de 75,5 bilhões de reais. Se o governo tivesse concedido 9% esse ano, de janeiro a dezembro, isso daria um total de 6,9 bilhões de reais, portanto, muito abaixo da renúncia fiscal que foi concedida em 2021 para Vale do Rio Doce, que foi de 19 bilhões de reais. Então, o que a gente está colocando para a sociedade é que não se trata de não ter recurso, trata-se tão somente do destino, da alocação dos fundos públicos. E a educação, ela vem sendo precarizada já desde 2014, 2015, a gente vem tendo uma queda contínua da despesa discricionária das instituições públicas de ensino superior, e isso, de um certo modo, tem se refletido na infraestrutura dessas instituições. A gente teve a semana passada mais uma unidade aqui na UFAL que o teto caiu, que é exatamente um bloco onde o curso de serviço social tem aula. Há 2 anos atrás foi o bloco com 14, onde eu dava aula. Então, a gente tem hoje uma situação muito crítica dessa infraestrutura, na qual nós trabalhamos hoje, sem falar da insuficiência no valor e na quantidade de bolsas, que, na verdade, são imprescindíveis para a manutenção da pesquisa. A gente está falando da precarização de uma instituição que tem um papel fundamental na construção do processo de desenvolvimento dessa nação. E aí o governo parte do princípio de que é uma categoria que foi sempre permissiva e que, portanto, vai ser fácil finalizar essa greve sem conceder os reajustes devidos em conformidade com a defasagem salarial acumulada nos últimos anos, que já ultrapassa 34%.
A gente tem vários fatores que são extremamente graves, né? A questão do salário dos professores, dos técnicos, é a questão também onde a própria UFAL liberou nota ontem dizendo que só tem recurso para se manter até agosto, e a gente não consegue ver uma viabilização do próprio governo federal para conseguir manter, né, em funcionamento, em pleno funcionamento, em uma estrutura que seja pelo menos base, né, do que possa ser entregue aos servidores, aos alunos, às pessoas que ali trabalham. E, professora, não chegamos a nenhum acordo ontem. Qual a próxima etapa? Qual a perspectiva agora? Tem alguma outra reunião já agendada? Tem. Em função da vigília que foi feita ontem na frente do MGI, inclusive nós tivemos ontem um ato unificado no Calçadão do Comércio, à altura do Produban. Ao longo da tarde, o grupo foi até ali o MGI, que fica de frente à Assembleia Legislativa, ocupamos aquele espaço, e foi um movimento que foi feito nacionalmente em vários estados, e essa ocupação, essa pressão gerou um retorno do governo, que foi um agendamento para o dia 11 de junho para os docentes e dia 14 para os técnicos administrativos. Então, o governo recua, né, com relação à data, antecipa isso para o dia 11, e até o dia 11, que é daqui a uma semana, a gente vai estar com mobilização em todo o país, fazendo com que o governo compreenda tanto o prejuízo que essa greve traz para os usuários, que só o FAO, por exemplo, são 60 mil alunos, só o FAO. Se a gente pegar o conjunto aí das universidades em todo o país, obviamente que isso é muito maior. E a gente tem, como já foi dito pela Pró-Reitoria de Gestão Institucional da Universidade Federal de Alagoas, a gente precisaria hoje de 36 milhões de reais para fechar o ano sem dívida. A gente já tem uma previsão de começar 2025 com uma dívida de 23 milhões de reais, considerando que alguns contratos estão sem receber o pagamento. Só de água a gente tem mais de 8 milhões de reais de dívida, né, que é a BRK. Então, essa condição ela está se tornando insustentável, porque é uma bola de neve. Então, a dívida vem crescendo. O ano passado, a gente fechou com 15 milhões de reais a dívida da UFAL. E está crescendo a cada mês, porque a gente não consegue pagar os contratos. E isso é grave. Vai chegar uma hora que vai ter que fechar mesmo, porque você não vai ter água, você não vai ter energia elétrica, você não vai ter nada. Então, a situação é muito mais crítica do que a gente consegue verbalizar, só estando dentro desse ambiente, para a gente saber a dimensão do caos que vai se instalando a partir de um orçamento que está congelado há mais de uma década. A gente tem o orçamento da UFAL hoje é igual de 2009, ali 2009, 2010. Se a gente pensar no quantitativo de pessoas que circulam, é como se fosse uma cidade, 60 mil pessoas. Poucas cidades hoje no estado de Alagoas têm esse quantitativo, e nós temos que funcionar com 1 bilhão de reais apenas. E aí eu quero fazer uma comparação. A Unicamp, que é uma universidade estadual do estado de São Paulo, tem um orçamento de 3,3 bilhões de reais para um quantitativo de 40 mil alunos. Nós temos 50% mais alunos do que a Unicamp e temos apenas um orçamento de 30% para dar conta de todos os contratos de manutenção, de pagamento de docentes. Então, isso demonstra as dificuldades que nós temos hoje em fazer uma gestão que atenda às expectativas da população, da sociedade. Algumas pessoas são contrárias ao movimento de greve, mas é importante que compreendam que vai além da reivindicação por reposição salarial, vai sobretudo por uma reivindicação por recomposição do orçamento dessas instituições para que elas funcionem a contento, dentro da expectativa da sociedade, cumprindo o seu papel na produção de pesquisa, ensino e extensão. Professora Luciana, foi um prazer conversar com a senhora aqui e trazer, né? Obrigada por nos atualizar de toda a situação, e também as portas da CBN estão sempre abertas para a universidade e também para os servidores, para que a gente possa conversar sempre sobre o assunto e trazer à luz todas essas questões para a sociedade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, querido. Um beijo grande, obrigada pelo espaço, a você e toda a equipe da CBN. Um abraço e até a próxima. Nós conversamos com a professora da UFAL e que está no comando da greve da universidade, professora Luciana Caetano. 9h30, seguimos então um rápido intervalo logo após o repórter CBN.
CBN Maceió. Momento do Brinde. A coluna de vinhos da CBN. De segunda a sexta, 5 para as 2 da tarde, as novidades sobre vinhos do mundo inteiro. E as sugestões de Jorge Luque, dentro do CBN Brasil. Terça-feira, 4 de junho de 2024. O PIB brasileiro subiu 0,8% entre janeiro e março na comparação com os 3 meses anteriores. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado financeiro. O desempenho foi puxado principalmente pelo setor de serviços, que teve alta de 1,4% no período. A agropecuária também cresceu e registrou variação positiva de 11,3%. Já a indústria apresentou leve queda de 0,1%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A Secretaria Nacional do Consumidor multou a Enel São Paulo em mais de 13 milhões de reais por causa de problemas recorrentes no fornecimento de energia elétrica e na demora no restabelecimento da luz. A Senacom também recomendou ao Ministério de Minas e Energia e à ANEEL a revogação da concessão do serviço e a intervenção administrativa. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira. Em novembro, bairros da capital paulista ficaram mais de 20 horas sem luz depois de chuvas e ventania. Em março, houve uma série de apagões no centro da cidade. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar como homicídio a morte de um homem de 27 anos que realizou um peeling de fenol em uma clínica de estética na zona sul de São Paulo. A dona do estabelecimento, a influenciadora Natália Becker, é suspeita do crime. A ocorrência tinha sido registrada como morte suspeita. A informação foi confirmada à CBN pelo delegado responsável pelo caso. Esse procedimento só pode ser feito por médicos e em centro cirúrgico ou clínica dermatológica com infraestrutura adequada. O peeling de fenol é indicado para o tratamento de rugas e flacidez, além de ser usado para tratar marcas de acne. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 2121-2222. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. Dentro de cada um de nós existe um sonhador e a capacidade de realizar esse sonho. A oportunidade para mudar sua vida depende da sua decisão. O Senai está com matrículas abertas para cursos técnicos em informática para web, edificações, produção de moda, automação industrial, química, eletrotécnica, eletromecânica, logística, petroquímica e segurança do trabalho. Ensino focado na experiência prática e profissionais capacitados. Ligue 2121 3030 ou acesse al.senai.br. Início das aulas 22 de julho. Faça já sua matrícula. Cursos técnicos do Senai. A oportunidade que vai mudar a sua vida. Amor, quer casar comigo? Sim. O coração é onde mora a emoção. Na hora de cuidar da saúde cardiológica, escolha o atendimento de referência e uma equipe comprometida com você. Santa Casa Cardiologia. Seu coração no lugar certo. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neves, RMAL 2503, RQE 1874. Tem governo trabalhando.
chegando. Maceió agora tem o CISP mais moderno do estado no Benedito Bentes. Um grande investimento do governo para combater o crime organizado e proteger nossa gente. Maceió precisava, o governo foi lá e fez. E tem o Coração de Estudante, programa pioneiro para acolher nossos jovens. É o governo abraçando a saúde emocional nas escolas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Quer viver uma vida mais saudável e emocionante? Descubra o Hits Tênis Clube em Maceió, com quadras cobertas para todas as condições climáticas e opções para adultos e crianças. Oferecemos mais do que apenas um lugar para jogar tênis. Desenvolva sua coordenação motora, condicionamento físico e faça novas amizades, enquanto se diverte jogando tênis. Experimente o alívio do estresse, a alegria da competição e os benefícios duradouros para a saúde física e mental. Agende agora uma aula experimental. 82 99840 7195. Hits Tênis Clube, unindo famílias através do tênis e beach tênis. Pensando na sua comodidade, a Med Rádios está disponibilizando os resultados de exames online. É isso mesmo. Agora você faz exames na Med Rádios e pega o seu resultado sem sair de casa. Basta acessar o site medradios.com.br com seu login e senha. Para agendamentos, ligue 4009-0061. Med Rádios e você, juntos pela vida. Também na Mangabeiras. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 21 21 22 22. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. CBN Maceió, oferecimento. Med Rádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Med Rádios e você, juntos pela vida. 9 horas e 38 minutos de volta agora ao CBN Maceió e a gente retoma também o nosso contato com Camila Bibiano, que tem outras informações. Oi, Flávia. Olá a todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, a gente está aqui no Procon Alagoas porque ontem tivemos um caso onde uma agência bancária que teria fechado uma outra agência na mesma rua aqui no centro da cidade estaria lotada de pessoas, um caos realmente no quesito do atendimento dessas pessoas que estavam lá há horas esperando para serem atendidas. E o Sindicato dos Bancários, no dia de ontem, acionou o Procon Alagoas para poder resolver essa situação. A gente veio aqui para conversar com o Procon para entender, né, o que de fato aconteceu no dia de ontem. Estou aqui com o João Lessa, que é coordenador de fiscalização, que esteve ontem nessa agência bancária. João, primeiramente, obrigada por conversar com a gente aqui da CBN. O que foi que aconteceu no dia de ontem que o Procon precisou ser acionado para resolver esse problema? Bom dia. Bom dia. Seguinte, dia de ontem a gente pegou de surpresa, o Sindicato dos Bancários compareceu aqui ao Procon, dizendo da dificuldade que estava da agência do Banco Itaú, que fechou uma agência na Rua do Sol e transferiu todos os clientes dela para essa outra agência, acredito sem fazer um cálculo, uma previsão de quanto ia aumentar, e não teve condições de dar atendimento aos números de pessoas que acresceu naquela agência. E ficou realmente um tumulto terrível, pessoas até do lado de fora da agência, para poder ser atendida, porque o banco não estava tendo suporte adequado para atender os clientes como se deve atender. E nós estivemos lá, constatamos em loco e fizemos uma auto-infração, certo? Por má prestação de serviço e o cumprimento da Lei Municipal 5.516, de 2006, que determina o tempo de espera no banco, que é de 20 minutos dias normais e final de semana 30 minutos e vésperas de pagamento do Estado, do município ou do governo federal passa para 30 minutos.
E ontem as pessoas estavam dizendo, né, que esses atendimentos duravam assim mais de 1 hora, 2, 3 às vezes. Eu até observei que algumas pessoas estavam pegando fichas que estava 150 pessoas na sua frente. Isso é realmente um número bem diferente do habitual, do que deveria ser o atendimento dentro desses bancos, né? Pois é, a gente vê até pelo número, não precisa nem comprovação, só pelo número de pessoas que tem, a gente está vendo que a lei ele não ia atender nunca 150 pessoas dentro de 20 minutos, 30 minutos cada pessoa. Não tem condições de ser atendido isso. E foi por isso mesmo que nós fizemos o auto de infração, pela essa má prestação de serviço, e vamos aguardar a defesa deles, porque eles têm os 20 dias após receber para fazer a sua defesa, para poder ver dentro da defesa dele o que é que vai se aplicar, se é multa, se é fechamento, se é... Enfim, tem os critérios para acreditar depois que analisar a defesa que eles mandarem. Então essas seriam as penalidades, multa ou fechamento da agência caso não se cumpra o pedido do PROCON, que é para esse atendimento de fato dessas pessoas de forma orgânica, de forma absoluta, né? De forma absoluta, se eles não se adequarem, como manda o atendimento até da lei municipal, que é uma lei que existe, e a lei do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que determina que te atenda, inclusive, as caixas preferenciais, que, a princípio, realmente o Sindicato dos Bancários disse que não tinha, por exemplo, atendimento preferencial, mas lá, ao chegar lá, a gerente realmente mostrou que tinha, parece 2 ou 3 atendimento preferencial. João, só para a gente finalizar, a população que se sentir lesada, por exemplo, que está no banco, esteve ontem ou está hoje e continua esse problema, pode procurar o PROCON para denunciar esses casos? Bom, desde que ela tenha aquele ticket de entrada, né, o comprovante que horas entrou e que horas foi atendido. Aí que a gente só pode trabalhar com esse comprovante. Aí sim, aí a gente faz outros autos de infração, porque são pessoas distintas, são situações distintas. Olha só, é importante essa informação para que as pessoas saibam, né, dos seus direitos, para buscarem de fato essa prestação de serviço adequada. O PROCON vai continuar acompanhando esse caso, inclusive esperando agora a defesa, né, da agência bancária no quesito do que eles vão falar, para aí sim determinar a punição, já que ontem realmente a fila de pessoas era enorme e tinham fichas, inclusive, que passava já do número 500. Então imagina só quantas pessoas estavam nesse banco no dia de ontem e não conseguiram esse atendimento. Havia muitos idosos, inclusive, e as pessoas estavam reclamando da falta de espaço, da falta de lugar para ficar e principalmente da falta de informação após esse fechamento da outra agência bancária que ficava localizada na mesma rua. Flávia, é com você aí no estúdio. Obrigada, Camila. 9h43. Olha só, a gente recebe aqui o arquiteto urbanista, mestre em desenvolvimento e meio ambiente, Dilson Ferreira. Nós convidamos o Dilson, que é professor da universidade, para tratar sobre um assunto que tem dado muito o que falar na mídia e que, se inclusive não tivesse dado o que falar na mídia, poderia ser que ela fosse até aprovada na calada da noite, vou colocar assim. Que é a PEC relativa à privatização das praias, como ela tem sido tratada desta forma. A gente vai tratar sobre o assunto aqui, vamos conversar, trazer à luz do como é que está hoje, como é que é hoje e o que é que a PEC propõe. Dilson, muito bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Bom dia, agradeço o convite, né, de estar aqui esclarecendo a população esse assunto tão importante para o Brasil. Dilson, explica primeiramente para a gente do que é que se trata a PEC. É realmente isso? É privatizar as praias? É fazer com que as pessoas não consigam ter um acesso gratuito, como é hoje? Essa PEC, né, ela nasceu lá em 2011, né? Inclusive de um deputado, né, lá do Pará, né? E agora ela voltou à discussão, ou seja, quase que 11 anos depois, tá? Sim, na verdade, ela vai conceder, ela vai privatizar os terrenos de marinha, né? E aí tem uma diferença, terrenos de marinha e da marinha, né? Então, exatamente, né? Esse ponto, inclusive, que eu também queria abordar, né? Muita gente trata sobre terreno da marinha, parece que é da marinha, mas é de marinha. É de marinha, os terrenos que a marinha concede
né, para essas pessoas, né, loteamentos, resorts, hotéis, restaurantes. Existem taxas, né, laudêmio, você tem a taxa de foro, você tem um monte de taxa que paga, né, para que as pessoas tenham concessão. E o terreno, na verdade, né, então se tem uma casa no terreno de Marinha, você é dono da casa, o terreno continua sendo da Marinha, né? Então, assim, o que acontece? Vai privatizar, na verdade, o acesso à praia, porque a praia continua sendo pública e o mar também. Só que o acesso à praia acaba sendo prejudicado, como já acontece em alguns hotéis, né? Aqui em Alagoas também tem situações de fechamento de praia. Então, esse é o grande problema, que vai prejudicar toda a questão, tanto social quanto de pesca artesanal, acesso à praia. Então, são muitas questões que envolvem, além da questão ambiental, que é o principal, né? A linha da costa protege, né? Inclusive em épocas de mudanças climáticas, né? A gente sabe que tem que ter essa proteção. Inclusive, Dilson, quando você trata sobre a questão dessa parte da fiscalização, muitas pessoas questionam, né? Uma o relator do projeto, Flávio Bolsonaro, ele coloca que essa situação ela vai regularizar, vou colocar assim, para as pessoas que moram, que são ribeirinhas, que as pessoas que vão privatizar esses ambientes, elas vão cuidar melhor do meio ambiente ali em si, mas a gente sabe que na realidade não acontece dessa forma. Exatamente. Né? Boa parte das pessoas, as pessoas que moram nessa região de Marinha, elas pagam essa taxa. A gente deveria ter uma fiscalização mais ativa do próprio governo federal, que é responsável por isso. Exatamente. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver vários empreendimentos fechando o acesso à praia. Ela não coloca a praia como sendo dela, mas para você chegar até lá, chegue a nado, que aí você vai conseguir chegar, porque por terra firme você não vai. Então, hoje, como é que estamos nessa situação? E essa PEC, ela não vai afetar apenas as praias, ela afeta também outros ambientes, Exatamente. Né? O que é que acontece? Fazendo um resumo, a gente tem 40 mil quilômetros de costa que estão nessa situação que o Flávio Bolsonaro colocou, né, na PEC, lá, que relatou a PEC. Né? A gente tem, segundo os dados desse projeto, né, de emenda constitucional, tem 531 mil imóveis que estão nessa condição. Só que isso aí só representa 30% do total. Na verdade, estima-se, a Secretaria do Patrimônio da União estima que tem 3 milhões de imóveis nessa situação. Tá? Então, abrange o quê? Abrange locais que tem essa linha de pré-amar, que a gente chama, né, que é aquela maré de 1831, Sim. Os 33 metros. Também, todos os outros ambientes que têm influência de maré, lagunas. Aqui em Maceió, pegar um exemplo, Lagoa Mundaú, rios, mangues, todas as áreas que têm influência de maré podem pegar. Aí fica a pergunta, será que as pessoas que moram lá no Vegel, que estão na borda da linha de pré-amar, vão ser contempladas com esses imóveis? Será que as pessoas que estão lá como diz o Flávio Bolsonaro, lá no Complexo da Maré, vão ser contemplados com esses imóveis? Então, assim, será que as pessoas que já estão tradicionalmente há séculos nessas regiões, né, populações simples, pescadores, quilombolas, será que eles vão receber, né, esses imóveis? Então, assim, é muito complicado. Inclusive, a PEC diz o seguinte, que pode passar para o município. Só que o município pode fazer o que ele quiser. Ele pode ceder para um hotel, ele pode ceder para um grande empreendimento imobiliário. Então, é muito arriscado do ponto de vista ambiental, né, você privatizar realmente essa linha da costa, né, e vai prejudicar completamente o acesso à praia. Hoje já prejudica, né? Hoje já não seguem as regras ambientais, né? Então, assim, é realmente muito preocupante essa PEC. Eu acredito que não vai passar no Senado. É uma pauta que a gente vê sendo discutida logo após as grandes enchentes no Rio Grande do Sul, onde a gente sabe que um dos maiores problemas naquela localidade que causou essas enchentes tem sido, sim, a questão climática, a questão do desmatamento, a questão do ambiente, do meio ambiente que não tem sido preservado naquela e em outras regiões. Então, a gente já passa por um episódio desse, onde é uma população que continua sofrendo com as cheias, e a gente discute em privatizar praias. Será que os grandes empreendimentos vão manter os mangues? Né, que Exatamente. As pessoas não conseguem, às vezes não sabem, não conseguem entender que os mangues eles são uma das nossas grandes fontes de riqueza e preservação que nós devemos ter para o meio ambiente. Então,
Que garantia seria disso? A gente só está pensando no lucro, no imóvel? Na verdade, assim, hoje já não, meio que não se cumpre direito, né? E tem uma coisa interessante nessa história. A partir do momento que você privatiza esses terrenos, o Ministério Público deixa de atuar na região. Hoje você tem uma linha de costa que o Ministério Público e os órgãos de controle do Estado conseguem intervir. Se você for desmatar uma área de restinga, uma área de mangue, hoje a gente, enquanto cidadão, pode chegar lá e dizer o seguinte: eu estou denunciando um descaso ambiental, e o Ministério Público pode atuar. A partir do momento que você privatiza, como é que o Ministério Público vai entrar numa área privada? Então, assim, tem várias questões envolvidas, né? E tem outra questão também. Enquanto outros países têm linha de costa de 50, 100, 150, até 300 metros, nós temos 33, né? E tem mais. Tem uma questão de que em França, Canadá, Austrália, estão naturalizando suas praias. Estão fazendo o caminho inverso. Ou seja, você está pegando a linha de costa, está naturalizando a costa, tirando as casas. Ou seja, na verdade, essa PEC devia ser ao contrário, né? Inclusive num ambiente de mudança climática. A gente sabe que, né, como você citou aqui, Rio Grande do Sul, né, está... a tendência é que o nível do mar suba, né? Tem simulações, né, que já demonstram, né, que essa região toda aqui subiu 1 metro, a Jatiuca, uma parte de Jatiuca, uma parte do Vergel. Existem simulações, né, que a gente faz e mostra. E tem uma grande questão também, que a partir do momento que você privatiza, você começa a perder a linha da costa. E a restinga, o mangue, né, as dunas, é o que faz com que você proteja. Barra Mar aqui em São Miguel, né? A Barra Nova, né? Balneário Camboriú. Ou seja, você tem vários lugares do Brasil, aqui mesmo na Jatiuca, né? Fizeram a contenção marinha, né? Então, assim, a gente tem um problema ambiental grave. Se você ter ideia, 40% da linha da costa do Brasil está com problema de erosão costeira. Como é que a gente tem um problema tão grave e a gente vai partir para privatizar essas áreas? É algo muito preocupante. Um projeto como esse. Exatamente. E, Dilson, a posição do governo federal, vou colocar assim, porque, querendo ou não, seria um dinheiro que entraria, pensando em questão financeira, econômica, né, é um dinheiro que entraria de forma rápida. Seria a venda desses terrenos, dessas áreas. Mas qual é a posição do governo federal? Ontem, né, o Alexandre Padilha, né, se pronunciou, o ministro, né, se pronunciou dizendo que tinha que debater melhor, tinha que se estudar melhor, e que, no momento, eles não eram favoráveis. Ou seja, o governo sinaliza que não é a favor, né? Eu acredito que vai haver, sim, dentro do Senado, né, um movimento de não colocar esse projeto à frente. Ontem, a Marinha do Brasil também se colocou o seguinte: esse debate é uma questão de soberania nacional, ou seja, de forma, entre aspas, já está se colocando também que tem que se debater. Agora, tem uma questão aí, assim, que a gente está debatendo, que é a questão da linha de pré-mar, né? Essa linha de 1831, a maior maré, os 33 metros. Tem locais que já não faz sentido, porque o mar já tomou essa linha. Ele já avançou. Então, na verdade, o que deveria ser feito? Um grande estudo em toda a costa brasileira, mais de 7 mil quilômetros, que se faria um estudo, sim, para redefinir a linha de costa. Porque muitas áreas Olinda, por exemplo, Balneário Camboriú, outras regiões, Piedade, aqui pertinho, né, em Recife, essas linhas já sumiram, já estão dentro da água. Então, assim, está obsoleta, né? Então, teria que fazer um grande estudo, né, novo para definir essas áreas. E aí, sim, você partir para um debate, né, alguma proposta, mas não faz nenhum sentido essa proposta hoje. Dilson, do seu ponto de vista, como arquiteto urbanista e também mestre, né? Então, tem um estudo voltado para o desenvolvimento e meio ambiente. Qual seria o cenário de hoje que nós deveríamos trabalhar em cima deles? Eu vou colocar assim, diante de todas as mudanças climáticas que a gente tem visto, que tem sido discutido e tem colocado realmente a dispor da população, várias pesquisas, como é que os nossos governos deveriam atuar nos dias de hoje para que pudesse evitar certos problemas, pudesse evitar certas discussões? A gente tem, por exemplo, na Europa, as conhecidas cidades esponjas, né, que foram feitas, foram desenvolvidas diante de várias e várias enchentes que acometiam aquelas localidades.
Hoje, no seu ponto de vista, você vê os nossos governantes trabalhando em cima dessa prevenção ou não? Algumas regiões do Brasil, né? Curitiba tem uma tradição. Lá atrás, em 1970, Jaime Lerner já fazia o que as cidades esponjas, né, começaram a fazer na década de 90, né, 2000. Que é o seguinte, você criar grandes lagos dentro da cidade para reter a água da chuva e depois você liberar essa água. E aí esses lagos viram parques. Tanto que Curitiba tem a maior quantidade de parque com lago do Brasil. Maceió poderia ter isso, em algumas regiões, né? Então a gente poderia ter isso aí. Então, assim, na verdade, os governos precisam fazer seus planos de mudança climática. Maceió, por exemplo, não tem plano diretor atualizado, não tem plano de mobilidade atualizado, não tem plano de arborização atualizado, né? O Código Ambiental é de 1996, né? Então, assim, você tem uma série de ações e de planejamento que deveria ser feito para a cidade, né? Estou pegando Maceió como exemplo. E aí, sim, proteger toda essa linha de costa, porque a área de Restinga, essa linha de 33 metros, é o que faz com que a barreira, é uma barreira natural, que faz com que o mar não comece a erodir o continente. Então, a partir do momento que você começa a ocupar essas áreas, você está ampliando. Como eu falei, 40% do litoral brasileiro tem problemas de erosão marinha. Então, assim, a tendência natural é que venha a erodir, e sim, com a mudança climática, aumento do nível dos mares, você tem ideia, até 2100, estima-se que 1 metro suba do mar. Então, assim, uma simulação dessa para Maceió pegaria várias áreas. Vergel, área da Jatiuca, Ponta Verde seria muito afetada. Então, assim, é complicado e, assim, e tem sim que partir para mitigações ambientais, reflorestamento de linha de costa. Pensando também pela questão social, a gente percebe que a nossa própria capital, ela já não é feita realmente com uma área de lazer realmente onde as pessoas possam usufruir, né? Uma área de lazer, ambientes onde as famílias possam estar ali, as crianças possam brincar, os jovens possam se divertir. A gente não tem realmente vários locais aqui na nossa capital. E se a gente for pensar em projeto como privatizar a praia, a gente já está tirando uma grande parte desse lazer para a nossa sociedade. E não só pensando em questão de lazer, porque a gente precisa entender que pessoas também vivem e sobrevivem comercialmente desses ambientes. A gente tem pessoas que comercializam, né, produtos, comercializam comidas, comercializam serviços à beira-mar e que seriam extremamente afetadas com a situação dessa. A gente percebe que existem condomínios, eu vou colocar assim, ou turismo de luxo, que não permitem que essas pessoas cheguem até essas localidades. Sim. Então, hoje, a gente trabalhando dessa forma, privatizando esses ambientes, a gente está tirando ali o meio de sustento também dessa população. Sim, sim. Estima-se que o projeto ele coloca que aproximadamente estaria aí arrecadando 128 bilhões, né, de reais, né? Mas, assim, a gente não tá pensando que, assim, é um recurso que vai entrar e pronto. E a economia, na verdade, né, a economia da costa, o pescado que o pessoal pega, né, os pescadores, toda a parte artesanal, a parte de turismo. Gente, vai afetar todo o turismo. Então, imagina todas as praias privatizadas. Ou seja, muita gente vive de turismo, vive de artesanato, vive de vender, né, na praia, né? Então, assim, seria muito danoso do ponto de vista de lazer, até porque mais de 50% da população brasileira, 54%, 111 milhões de pessoas vivem na linha da costa. É uma área de lazer gigantesca. Então, assim, são 7 mil quilômetros de áreas de costa. Então, assim, vai afetar praticamente a vida do brasileiro que está na costa, né? A maioria, né? É um dos ambientes mais democráticos que temos hoje, né? Dilson, foi um prazer conversar com você, trazer toda essa discussão aqui para o CBN Maceió. É uma conversa inicial. Isso. No futuro traremos o senhor de novo, né, para que a gente possa discutir o andamento disso aí e também outras discussões envolvendo também as questões climáticas. Sim. Porque as cidades, os nossos governos precisam olhar para essa situação com outros olhos. Não é apenas a gente fazendo contenção de um certo alagamento em determinadas localidades, mas precisamos pensar a longo prazo também. Isso, e a maior proteção e a melhor proteção da costa sempre vai ser a natural, sempre, né? É o que mantém a linha da costa intacta, sem erosão. Estou disponível sempre que precisar.
Nós conversamos com o arquiteto urbanista, mestre em desenvolvimento e meio ambiente, Dilson Ferreira, sobre o projeto de lei que quer privatizar as praias brasileiras. 10 horas em ponto, vamos então a um rápido intervalo logo após o repórter CBN. CBN Maceió. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN, Tecnologia da Informação. Às segundas, quartas e sextas, Tássios Veloso ajuda a tornar a inovação uma aliada nas tarefas do dia a dia. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de junho de 2024. O nível do Guaíba em Porto Alegre está em 3 metros e 47 centímetros, de acordo com a medição mais recente. O volume do lago voltou a ficar abaixo da cota de inundação, que é de 13,60. Depois de recuar na semana passada, a água subiu ontem e provocou novos alagamentos em bairros da capital gaúcha. Em todo o Rio Grande do Sul, 2.390.000 pessoas foram atingidas pelos temporais. Apenas 22 dos 497 municípios gaúchos não registram estragos causados pelas chuvas. O PIB brasileiro subiu 0,8% entre janeiro e março na comparação com os 3 meses anteriores. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado financeiro. O desempenho foi puxado principalmente pelo setor de serviços e teve alta de 1,4% no período. A agropecuária também cresceu e registrou variação positiva de 11,3%. Já a indústria apresentou leve queda de 0,1%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou à CBN que vai entrar na justiça para tentar garantir o funcionamento de 100% da frota de ônibus no horário de pico em caso de greve na sexta-feira. Motoristas e cobradores pedem reajuste salarial e reposição das perdas decorrentes do período da pandemia de Covid-19. O sindicato da categoria informou que cumprirá eventual decisão judicial sobre o horário de pico, mas os coletivos voltarão às garagens na sequência. A Prefeitura Paulista quer que pelo menos 80% da frota seja mantida nas ruas nos demais períodos do dia. A coalizão liderada pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, deve vencer as eleições do país segundo contagem inicial. O grupo do premier, no entanto, terá maioria simples no Congresso. Os resultados devem sair rapidamente porque a Índia usa urnas eletrônicas. A votação teve 44 dias, 7 fases e mais de 640 milhões de eleitores. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, temos a informação chegando de Brasília. Samantha Klein, bom dia.
Bom dia, Cássio. O governo federal decidiu restringir o aproveitamento dos créditos presumidos do PIS/COFINS como uma medida para compensar a desoneração da folha de pagamentos para empresas de 17 setores econômicos e municípios em 2025. O Ministério da Fazenda espera evitar a compensação de até 29 bilhões de reais em 2024, um impacto que poderá cobrir o rombo de 26 bilhões de reais com a desoneração da folha. O crédito presumido do PIS/COFINS é um benefício fiscal para fomentar algumas atividades econômicas e também mitigar o efeito cumulativo de impostos. O Ministério da Fazenda tratou do tema com líderes no Congresso e vai editar uma medida provisória que deverá ser publicada a respeito dessa compensação nos próximos dias. Cássia. Muito obrigada. A informação da Samantha Klein, às 10h06. Dentro de cada um de nós existe um sonhador e a capacidade de realizar esse sonho. A oportunidade para mudar sua vida depende da sua decisão. O Senai está com matrículas abertas para cursos técnicos em informática para web, edificações, produção de moda, automação industrial, química, eletrotécnica, eletromecânica, logística, petroquímica e segurança do trabalho. Ensino focado na experiência prática e profissionais capacitados. Ligue 21 21 30 30 ou acesse al.senai.br. Início das aulas 22 de julho. Faça já sua matrícula. Cursos técnicos do Senai, a oportunidade que vai mudar a sua vida. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Um dos compromissos da Braskem com Maceió e seus moradores é manter todos informados, compartilhando resultados e atualizações dos trabalhos no Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto, Farol e Flechais. Em 4 anos, as ações de comunicação já ultrapassaram a marca de 7.000, divulgadas em todos os canais disponíveis. Depois do poder público, as informações são compartilhadas com a imprensa e divulgadas pela Braskem em jornais, rádio, TV e internet, WhatsApp e um 0800 para tirar dúvidas. Também são feitas reuniões com a comunidade, cartilhas e folhetos e placas sinalizando obras. O perfil Compromissos Braskem nas redes e o site são exclusivos para divulgar as ações. Assim, a Braskem cumpre um dos itens do acordo assinado com as autoridades para dar mais transparência a todas as determinações e prazos. Para mais informações, acesse braskem.com/compromissos Maceió. Tem governo trabalhando, tem todo canto tá chegando. Maceió agora tem o CISP mais moderno do estado no Benedito Bentes. Um grande investimento do governo para combater o crime organizado e proteger nossa gente. Maceió precisava, o governo foi lá e fez. E tem o Coração de Estudante, programa pioneiro para acolher nosso jovem. É o governo abraçando a saúde emocional nas escolas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN, um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN Maceió.
10 minutos de volta agora com o CBN Maceió e a gente retoma, né, aqui uma discussão que foi feita, já começamos a falar sobre isso na semana passada, que é sobre a questão de cancelamento de planos de saúde. O Senado Federal discute hoje, né, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado debate hoje o cancelamento unilateral de contratos coletivos de planos de saúde. A audiência está prevista para começar, né, agora por volta das 10 horas, deve estar começando por lá. Sobre o assunto, a gente discute também aqui no CBN Maceió com a advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde, doutora Gabriela Rezende. Muito bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente uma situação muito delicada essa questão da suspensão dos planos de saúde, unilateralmente pelos planos, né? Gabriela, na semana passada, na terça-feira, no dia 28, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou, né, um acordo que foi realizado com as operadoras para suspender o cancelamento unilateral de planos de saúde. Eu queria saber o que é que a legislação atual diz sobre esses tipos de cancelamento? Bom, Flávia, com relação a esses cancelamentos, a gente tem que ter em mente primeiro a questão do tipo de plano. Então, se o plano for coletivo, um plano que seja vinculado a uma instituição, pessoa jurídica, a uma empresa, e ele tenha menos de 30 vidas, esse plano ele não pode ser cancelado unilateralmente. E é esse o grande X da questão, o que está acontecendo com os usuários, os beneficiários. Então, com relação a isso, a legislação ela permite que os planos de saúde cancelem unilateralmente os planos coletivos, desde que eles não tenham menos de 30 vidas, porque esses planos com menos de 30 vidas, eles são equiparados aos individuais. Então, estava havendo um massivo cancelamento nesses planos coletivos, independente de com 30, com 40, com 50 vidas, com 2 vidas, inclusive de pessoas que estavam em tratamento médico, tanto oncológico quanto tratamento multidisciplinar, seja por TEA ou por síndrome de Down, outros tipos de deficiências de forma geral. Então, realmente causou um reboliço no judiciário com a massiva de ações dessa natureza. E, Gabriela, essas pessoas que tiveram, por exemplo, seus planos rescindidos de forma unilateral, elas tiveram que entrar na justiça para poder recorrer a essa decisão ou realmente a legislação já previa isso como definitivo e não tinha mais o que fazer? Flávia, a gente está, na verdade, enfrentando uma grande problemática nos planos de saúde, porque, a despeito disso constar na lei e nos contratos de plano de saúde, os planos, eles voluntariamente descumprem os contratos, fazendo com que os beneficiários precisem ou acionar a ANS ou a Justiça. Esse acordo que a gente está tratando hoje, inclusive, foi fruto de várias reclamações de beneficiários na ANS nesse sentido. E aí teve-se essa resolução desse acordo com o Arthur Lira e alguns representantes de planos. O judiciário vem decidindo nessa matéria, concedendo a restituição dos planos de saúde dos beneficiários que estão em tratamento. E aí começa um novo problema, porque os planos de saúde estão comumente descumprindo as decisões judiciais de forma arbitrária, de forma totalmente ilegal, inclusive é contravenção penal, é crime, está no Código Penal o descumprimento de ordem judicial. A gente sabe que a ordem judicial é para ser cumprida e depois discutida. E aí o plano inverte essa ordem e, a princípio, está realmente uma situação caótica, sabe? A gente consegue a decisão e os usuários estão sofrendo para ver suas decisões cumpridas pelos planos. E a gente tem o agravamento dessa situação diante também do número de pessoas que têm sido diagnosticadas, por exemplo, com transtorno com autismo, né? Com crianças, por exemplo, que têm nascido com síndrome de Down e outros tipos de deficiência que a gente sabe que tem aumentado nos dias de hoje, mas os planos de saúde estão com, eu vou colocar a palavra dificuldade, para atender esta demanda. Isso, Flávia, justamente. Dificuldade muitas vezes é justificada pela questão financeira.
E esse é um outro ponto que é bem delicado, porque os planos, eles alegam que desde 2022, na época da pandemia, a pandemia foi 2020 e 2021, eles estão enfrentando dificuldades financeiras e que o crescente número de crianças precisando de tratamento e tudo mais está impactando negativamente na questão financeira dos planos. Ocorre que essa questão do balanço patrimonial dos planos de saúde é um documento público, e aí convido, inclusive, aos ouvintes, ao judiciário, que procurem acessar esses documentos para verem realmente a situação real dos planos de saúde do ponto de vista financeiro. Eles alegam que estão em dificuldade, né, que estão em prejuízo, quando, na verdade, a ANS já publicou que, em 2023, o setor de saúde auferiu receita positiva, ou seja, lucro, no valor de 3 bilhões de reais. Então, não é justo que o consumidor, que o beneficiário de plano de saúde, arque com essa entre aspas, com essa punição de não ter o contrato cumprido, de não ter os tratamentos adequados, de terem os contratos cancelados sob a alegação de dificuldade financeira, quando a gente está falando de um lucro de 3 bilhões de reais no ano passado. Então, a gente está realmente precisando de medidas enérgicas. Já há, inclusive, um projeto de lei para alteração da lei dos planos de saúde, mas o que se espera, na verdade, é que os planos cumpram a lei. A lei existe, já existe muita coisa para ser cumprida e protegida ao consumidor, mas que são voluntariamente descumpridas pelos planos. Gabriela, a gente iniciou a nossa conversa falando sobre essa questão do cancelamento unilateral de planos de saúde por parte das operadoras, né, planos coletivos. Quando a gente trata sobre reajuste, o que diz a legislação sobre esses planos de saúde na questão do reajuste para o consumidor? Pronto. Boa pergunta, Flávia. Com relação ao reajuste, a gente também tem diferença do plano individual para o plano coletivo. O plano individual, ele tem o seu reajuste publicado pela ANS, inclusive está aí se supondo um reajuste entre 7% e 8% para os planos individuais, mas os planos coletivos, eles são supostamente de negociação entre o plano e a empresa. Ocorre que, como eu te falei no começo, a gente sempre tem essa divisão entre os planos com mais de 30 vidas ou com menos de 30 vidas. É fato que uma empresa que tenha um plano de saúde com 5 vidas, ela não é capaz, quando eu digo capaz, eu falo do ponto de vista até técnico mesmo, de negociar individualmente com o plano de saúde esse reajuste. Então, existem fatores que o plano tem que demonstrar para aplicar esse reajuste. E esse reajuste de forma justificada, a gente precisa analisar se aquilo realmente é devido, entende? Então, por exemplo, um plano de saúde coletivo com 5 vidas está tendo reajuste de cerca de 30%. Então, como é que o plano de saúde chegou nesses 30%? Quais foram os critérios? Isso tudo é direito do beneficiário, do consumidor, ter essa informação para poder avaliar se realmente aquele reajuste foi aplicado da forma correta. Então, isso tudo a gente precisa sopesar também no tocante aos reajustes desses contratos. Pois é, contudo, os reajustes de planos coletivos, eles podem fazer da forma que quiserem, né? Foi assim que a doutora colocou. E a população, o consumidor, ele pode reivindicar, ele pode recorrer desse reajuste ou não? Como é que se encontra hoje isso? Bom, Flávia, no tocante ao reajuste, só fazendo uma retrospectiva para a pergunta anterior, o plano ele precisa comprovar, ele deve comprovar, está na lei, que ele precisa apresentar ao beneficiário quais são esses critérios para poder fazer o reajuste. Na prática, a gente não tem visto isso, tem visto somente a informação de que o reajuste a partir de 2024 vai ser de 30%, ponto. Não existe essa comprovação do cálculo. E aí é justamente nesse sentido que a gente discute isso na Justiça, né? Vem crescendo as demandas para que o plano apresente qual foi esse cálculo, que normalmente esse cálculo não é apresentado e por isso
o plano é reduzido o valor. Então, não raras as vezes, os beneficiários, eles pagam mais pelo plano de saúde do que eles deveriam pagar. E essa revisão das mensalidades, ela pode ser feita até 5 anos para trás. Então, como a gente fala de uma prestação sucessiva, então a cada ano, a base de cálculo vai aumentando. Então, se a gente consegue reduzir ela lá atrás, há 5 anos atrás, a gente vai ter um escalonamento disso para frente. Então, vai reduzir bastante. Inclusive, tem a possibilidade de restituição dos 3 anos para trás, né, de retroativo de 3 anos. Então, realmente é uma matéria que o consumidor tem que estar muito atento para que não pague mais pelo plano de saúde do que realmente é o necessário, considerando, sobretudo, que as mensalidades já estão bem caras, né? Esse reajuste, Gabriela, ele pode ocorrer mais de uma vez durante o ano ou não? A gente tem 2 tipos de reajuste. Tem o reajuste por faixa etária e reajuste anual. Esses 2 reajustes, eles podem coincidir no mesmo ano, mas não pode haver 2 reajustes anuais, nem 2 reajustes por faixa etária. Então, apenas um anual e apenas um por faixa etária. Gabriela, a gente agradece todas as informações que foram prestadas aqui no CBN Maceió. A gente vai acompanhar essa discussão, né, do projeto em questão desses reajustes, inclusive também dos cancelamentos de forma unilateral pelos planos de saúde, que está sendo discutido, inclusive, já na manhã de hoje, pela Comissão Social do Senado. A gente queria agradecer a você e também fazer com que a população fique em alerta, fique atenta aos seus direitos, porque é uma questão de direito, não é um favor que está sendo feito pelas operadoras de plano de saúde. Ter um atendimento plausível, ter realmente um acompanhamento, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam, sejam aquelas com deficiência, sejam aquelas com algum tipo de doença que precisam de um acompanhamento recorrente, como as que são oncológicas, é um direito seu, não é um favor que as operadoras de plano de saúde estão fazendo. Perfeito, exatamente isso. A gente tem que sempre ter em mente que a questão, você paga aquele contrato. Então, quando você reclama por um direito, você não está pedindo um favor, você está pedindo retorno daquilo que você já paga e contribui. Então, é sempre um prazer, Flávio, estar contribuindo com a CBN e trazendo informações para os ouvintes. Um bom dia a todos. Nós conversamos com a advogada especialista em Direito Médico e da Saúde, Gabriela Rezende, falando sobre os cancelamentos, o acordo que a gente teve semana passada em relação aos cancelamentos de forma unilateral pelos planos de saúde e que está tendo a discussão já na manhã de hoje, lá na Comissão do Senado, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que está debatendo o cancelamento unilateral de contratos coletivos de planos de saúde. Falando sobre o caso Brigadeirão, em depoimento à polícia, representantes de uma farmácia do Rio de Janeiro afirmaram que Júlia Andrade comprou uma caixa de analgésicos com morfina 12 dias antes do empresário Luiz Marcelo, 12 dias antes da morte do empresário Luiz Marcelo. A compra foi realizada com a apresentação de receita e o remédio é apontado como possível causa da morte do empresário. Seguimos então ao Rio de Janeiro com Mariene Lino. A cigana Suiane Brechac, presa suspeita de envolvimento no assassinato do empresário Luiz Marcelo Ormon, foi quem recebeu todos os bens levados do apartamento da vítima pela namorada dele. Entre os itens estava o carro, entregue a Suiane por Júlia Catermal Pimenta, como forma de quitar parte de uma dívida de cerca de R$600 mil por trabalhos espirituais realizados. Júlia está foragida. Ela é suspeita de matar Luiz com um brigadeirão envenenado com comprimidos de um remédio controlado. Ele foi encontrado no dia 20 de maio em casa, no Engenho Novo, zona norte do Rio. Segundo a polícia, a mulher conviveu com o corpo por dias no apartamento. O delegado Marcos Buz afirmou que Suiane Brechac foi a mentora intelectual do crime e agiu com motivação financeira. Suiane, ela tinha conhecimento antes, durante e depois do plano criminoso da Júlia, que não estava mais aguentando a relação e que iria matar, que pretendia matar o empresário. E a Suiane, ela é, na verdade, destinatária de todos os bens que foram subtraídos.
A defesa da suposta cigana pediu a revogação da prisão dela. O advogado Etevaldo Tedeschi alega que Suiane só soube da morte após receber o carro. Apesar disso, à polícia, a mulher disse que Júlia contou a ela que colocou os comprimidos moídos no brigadeirão. O carro e um computador de Luiz já foram recuperados. A polícia ainda procura 2 armas dele que sumiram do apartamento. Os agentes apuram se os itens podem estar com Júlia. Em depoimento nesta segunda-feira, um funcionário da farmácia onde Júlia comprou o remédio contou que ela apresentou uma receita médica para adquirir o produto. O namorado e o ex-companheiro de Suiane também foram ouvidos. No depoimento de Júlia, obtido pelo Fantástico, ela contou que foi embora do apartamento após uma briga com o Luiz Marcelo. Os dois estavam morando juntos desde abril. Em um áudio obtido pelos investigadores, a vítima fala que resolveu dar uma chance a Júlia após um desabafo dela. Ela brigou com a mãe, ela terminou o relacionamento lá que ela tinha com um cara de 2 anos. E assim, mas ela chorou muito, cara. Assim, chorou de soluçar. Então, por isso que me fez pensar bem, entendeu? A Polícia Civil aguarda os resultados de laudos complementares para determinar a causa da morte. Um documento inicial constatou que havia líquido achocolatado no organismo da vítima. A CBN não localizou a defesa de Júlia Pimenta. Do Rio de Janeiro, Mariene Lino. Em uma operação da Polícia Federal para apurar possível crime de tráfico internacional de drogas via postal foi deflagrada na manhã desta terça-feira, tendo como alvo um suspeito que reside aqui em Maceió. Denominada Área 2, a ação visa cumprir mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz da 3ª Vara Federal na residência de um homem que receberia uma carga de haxixe, um tipo de entorpecente diretamente dos Estados Unidos. As investigações tiveram início quando a encomenda foi apreendida no Aeroporto Internacional de Campinas, em São Paulo, sendo detectada a droga. A substância tinha como destino este homem que mora aqui na capital alagoana. Ele foi identificado e, segundo a Polícia Federal, possui antecedentes criminais exatamente por tráfico de drogas. As buscas realizadas nesta terça-feira têm por objetivo encontrar novas evidências do crime de tráfico internacional de drogas. Quem pratica esse delito pode ser sujeito a uma pena de até 15 anos de reclusão. E a Polícia Rodoviária Federal aqui de Alagoas divulgou ontem o balanço da Operação Corpus Christi 2024, que foi realizada entre quinta-feira, dia 30, e o domingo, dia 2. Foram registrados 8 acidentes em rodovias federais. Segundo a PRF, o resultado deste ano, na comparação com 2023, aponta que houve uma diminuição em relação aos sinistros, não houve óbitos. E durante o período de fiscalização, 652 pessoas e 583 veículos foram abordados. 2 prisões e 469 testes de alcoolemia foram contabilizados. E a Polícia Civil de Alagoas cumpriu um mandado de prisão por sentença condenatória por tráfico de drogas contra um homem de 40 anos. O foragido foi localizado e capturado no bairro de Santos Dumont, aqui em Maceió, na última quinta-feira, mas a prisão só foi divulgada hoje. Segundo as informações da Draco, o homem é um traficante conhecido no Tabuleiro dos Martins, aqui em Maceió, e já foi preso 3 vezes por tráfico de entorpecentes. Após os procedimentos legais efetuados pela Polícia Civil, o acusado foi encaminhado para o sistema prisional, onde está à disposição da Justiça. Para combater a atuação de grupos criminosos no Estado, a população pode repassar informações que auxiliem os trabalhos investigativos. As denúncias podem ser feitas através do 181 do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública e o sigilo e o anonimato são garantidos. E o governador Paulo Dantas anunciou na tarde de ontem mais uma obra do programa Lagoas de Ponta a Ponta para a cidade de Mata Grande. Com mais de 16 milhões de reais investidos, a rodovia vai interligar a cidade ao povoado Placas, na divisa com o estado de Pernambuco. O governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, vai assinar contrato com a construtora nos próximos dias. Paulo Dantas enfatizou que a nova rodovia vai melhorar o deslocamento da população e facilitar o escoamento da produção, visto que é uma área que concentra muitos produtores da agricultura familiar. Ao lado do deputado federal, Rafael Brito, o governador Paulo Dantas inaugurou a reforma e melhorias da Escola Estadual Gentil de Albuquerque,
além de uma praça e a pavimentação de 13 ruas por meio do programa Minha Cidade Linda. 10 horas e 29 minutos, seguimos então um rápido intervalo logo após o repórter CBN. CBN Maceió. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. As principais novidades da tecnologia, sob o olhar de Pedro Doria. Os avanços da medicina, nos comentários de Natália Pasternak. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Está formada a rede CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de junho de 2024. As mudanças climáticas estão por trás das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. A informação está num estudo do World Weather Attribution. Segundo a instituição, o fator dobrou o risco de ocorrência do evento extremo no estado. O levantamento mostrou que as mudanças do clima associadas à ação humana ampliaram os efeitos do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Os cientistas também destacaram que os temporais poderiam não ter causado tanta devastação em Porto Alegre caso os sistemas de proteção da cidade estivessem funcionando. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. O Exército publicou uma portaria que aumenta de 2 para 4 o número de armas que policiais e bombeiros militares inativos podem ter. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e também vale para integrantes da Ativa e do Gabinete de Segurança Institucional. Entre as armas, 2 podem ser de uso restrito e 1 pode ser fuzil. Uma prefeita do estado de Michoacán foi assassinada um dia depois da eleição de Cláudia Sheinbaum como presidente do México. Yolanda Sanches Figueiroa havia sido vítima de um sequestro em setembro. Segundo a imprensa local, ela foi atacada a tiros em uma via pública. Ninguém foi preso. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,61% com 121.289 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,57%, negociado a R$ 5,263. O euro vale R$ 5,720, elevação de 0,27%. No horário de Brasília, 10 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações com Vitor Veloso de Belo Horizonte. Bom dia, Vitor.
Oi, Guilherme, bom dia. A Polícia Civil identificou os corpos de 2 homens que morreram na queda do avião em Santa Catarina. O piloto é Geraldo Cláudio de Assis Lima. Também estava no avião Antônio Augusto Castro. A companhia apontada como dona da aeronave se chama Conserva de Estradas, com sede em Belo Horizonte e atuação em diferentes regiões do estado. A CBN ainda tenta contato com os responsáveis. Técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, abriram uma investigação sobre o acidente com um bimotor que saiu aqui de Valadares, no leste de Minas, e caiu em Itapoá, no interior de Santa Catarina. Segundo o CENIPA, serão usadas técnicas específicas conduzidas por pessoal qualificado para a coleta e confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave ou pelo bimotor e o levantamento de outras informações necessárias para a investigação. A Polícia Civil também faz o trabalho de perícia no local. Só depois dessa atividade, os destroços da aeronave serão retirados. O avião estava regular para fazer voos, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Muniz. Obrigado pelas suas informações, Vitor Veloso, ao vivo de Belo Horizonte. Agora são 10h36. Pensando na sua comodidade, a Med Rádios está disponibilizando os resultados de exames online. É isso mesmo. Agora você faz exames na Med Rádios e pega o seu resultado sem sair de casa. Basta acessar o site medradios.com.br com seu login e senha. Para agendamentos, ligue 4009-0061. Med Rádios e você, juntos pela vida. Também na Mangabeiras. Quer viver uma vida mais saudável e emocionante? Descubra o Hits Tênis Clube em Maceió, com quadras cobertas para todas as condições climáticas e opções para adultos e crianças. Oferecemos mais do que apenas um lugar para jogar tênis. Desenvolva sua coordenação motora, condicionamento físico e faça novas amizades, enquanto se diverte jogando tênis. Experimente o alívio do estresse, a alegria da competição e os benefícios duradouros para a saúde física e mental. Agende agora uma aula experimental. 82 99840 7195. Hits Tênis Clube, unindo famílias através do tênis e beach tênis. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 2121-2222. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. Dentro de cada um de nós existe um sonhador e a capacidade de realizar esse sonho. A oportunidade para mudar sua vida depende da sua decisão. O Senai está com matrículas abertas para cursos técnicos em informática para web, edificações, produção de moda, automação industrial, química, eletrotécnica, eletromecânica, logística, petroquímica e segurança do trabalho. Ensino focado na experiência prática e profissionais capacitados. Ligue 2121 3030 ou acesse al.senai.br. Início das aulas 22 de julho. Faça já sua matrícula. Cursos técnicos do Senai. A oportunidade que vai mudar a sua vida. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Um dos compromissos da Braskem com Maceió e seus moradores é manter todos informados, compartilhando resultados e atualizações dos trabalhos no Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto, Farol e Flechais. Em 4 anos, as ações de comunicação já ultrapassaram a marca de 7.000.
divulgadas em todos os canais disponíveis. Depois do poder público, as informações são compartilhadas com a imprensa e divulgadas pela Braskem em jornais, rádio, TV e internet, WhatsApp e um 0800 para tirar dúvidas. Também são feitas reuniões com a comunidade, cartilhas e folhetos e placas sinalizando obras. O perfil Compromissos Braskem nas redes e o site são exclusivos para divulgar as ações. Assim, a Braskem cumpre um dos itens do acordo assinado com as autoridades para dar mais transparência a todas as determinações e prazos. Para mais informações, acesse braskem.com/compromissosmaceió. CBN Maceió, oferecimento. Medirádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Medirádios e você, juntos pela vida. CBN Maceió. Movimento Econômico. Olá, bom dia a todos da Rádio CBN Maceió, bom dia aos nossos ouvintes, uma ótima terça-feira para todos. Hoje eu trago notícias de empresas nordestinas que estão anunciando expansão. Uma delas é a rede de restaurante Camarada Camarão, controlada pelo grupo Drumatos, que anunciou a abertura da sua primeira unidade em Alagoas. Ficará dentro do Maceió Shopping, no bairro da Mangabeiras, com investimento de 4 milhões. A nova unidade integra o plano de expansão do grupo, que foi anunciado no ano passado, e prevê a abertura de mais de 60 restaurantes de grande porte até 2028, com aportes que passam de 300 milhões de reais. Em 2019, a gestora de Private Equity, a Vinci Partners, comprou fatia minoritária desse grupo pernambucano por meio do Fundo de Investimentos em Participações Nordeste 3, que conta com 240 milhões do BNDES, do Banco do Nordeste e da própria Vinci. Outra empresa que anuncia novos negócios é a Aldens Group, que é a maior consultoria de recrutamento de executivos do Nordeste. Ela foi fundada em 2015 e está presente em Fortaleza, Recife, Salvador e tem uma unidade avançada em São Paulo. O novo negócio do grupo é a Aldens Edu, um braço de educação empresarial que surge com a proposta de ajudar empresários e executivos do Nordeste a se atualizarem profissionalmente sem ter que se deslocar para São Paulo, onde há a grande oferta de cursos, permitindo assim economia de tempo e dinheiro para esses profissionais. E para mostrar que o nível não deixa a desejar aos cursos oferecidos no Sudeste, a Aldens Edu estreia com nomes de peso na sua grade. Para o primeiro curso, que tem foco na experiência do cliente e do colaborador, foram convidados para ministrar as aulas nomes como Claudemir Oliveira, um alagoano que deixou a adolescência difícil em Arapiraca e se tornou um grande executivo da Disney, onde atuou por 15 anos. Outro nome forte é o de Gustavo Sayago, da Nubank, que passou também pela Avon e pelo Mercado Livre. Mais informações sobre esses assuntos você lê no portal Movimento Econômico. Eu fico por aqui e até a próxima. Horas e 43 minutos e a gente volta então às ruas agora com Camila Bibiano. Flávia, olá todo mundo que está nos ouvindo. Olha só, estamos aqui na ESMAL, onde estamos no primeiro dia de programação da Semana Nacional dos Juizados Especiais. Ontem tivemos a abertura oficial com o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, Fernando Tourinho, e a gente vai agora conversar com a Valesca Emídio, que ela é assessora, né, da parte de comunicação dos juizados, da coordenação dos juizados especiais, e estava aqui dando uma palestra, vai falar aqui com a gente rapidinho. Valesca, bom dia, obrigada por conversar com a gente aqui da CBN. O que temos nessa Semana Nacional dos Juizados e o que de bom, de objetivo, vocês trazem para toda essa categoria que lida diretamente com os juizados? Bom dia. Bom dia a todos. Então, essa Semana Nacional dos Juizados Especiais é um marco histórico para os nossos juizados.
não só os juizados aqui do nosso estado, mas do Brasil, do país inteiro, né? Por quê? Porque o CNJ vem com o Conselho Nacional dos Juizados Especiais e determina que nós tivemos um olhar diferenciado para os juizados. Então, hoje nós falamos sobre soft skills, hard skills, comunicação, empatia. Nós precisamos dessas características dos nossos servidores. Não só a técnica, mas a habilidade emocional também. Nos outros dias, vamos ter muita troca de experiência junto com os nossos servidores, magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, toda a comunidade jurídica que lida diretamente com os juizados especiais. Então, assim, eu estou muito feliz, muito satisfeita, porque trabalho há décadas, né, no juizado especial e, para mim, está sendo uma honra estar hoje à frente da palestra nessa semana. Valesca, inclusive, semana com a programação muito rica, e isso vai impactar diretamente no trabalho que essas pessoas trazem para o juizado, no andamento desses processos, dos advogados, da OAB em geral. Como é que você enxerga essa semana para essas pessoas? Vai ser perfeição, porque é uma troca de experiência muito grande entre esses órgãos. Porque como nós ficamos muito focados na nossa parte, a gente abre o leque para poder ouvir o outro, ouvir o que o outro tem para me dizer, onde eu posso melhorar, onde eu não posso, qual a dificuldade que nós podemos enfrentar aqui e buscar caminhos para solucionar todos eles. Então, é uma troca riquíssima de experiências e, digo novamente, um marco histórico. E olha só, marco histórico que a gente vai trazer para a prática, né? O que vocês esperam do que vocês vão conseguir trazer dessa semana para o andamento do resto do ano, com essa conclusão, né, de fato, da Semana Nacional dos Juizados Especiais? Conscientização dos nossos servidores, conscientização do comportamento deles, que hoje é o que nós trabalhamos muito, técnica e também o emocional, os dois precisam caminhar juntos. E também o nosso dia a dia, ou seja, agilidade, celeridade, foco, atenção. Então, essas trocas de experiências vai fazer a gente mudar muito da nossa percepção dos juizados especiais. Muito obrigada, Valesca, pelas suas informações. Olha só, Flávia, estamos aqui, né, na ESMAL, trazendo essas informações dessa Semana Nacional dos Juizados Especiais. Agradeço muito pelas suas informações e a gente vai continuar trazendo todas as notícias aqui da rua e também feliz, né, por essa semana histórica estar finalmente acontecendo aqui e trazendo toda essa categoria mobilizada em prol do entendimento dos juizados especiais aqui do nosso estado. Flávia, com você aí no estúdio. Obrigada, Camila. 10 horas e 43 minutos. E olha só, pela primeira vez na história, os registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos. É o que mostra uma análise feita pela Folha de São Paulo a partir da Rede de Atenção Psicossocial do SUS de 2013 a 2023, ou seja, 10 anos aí, um período com dados disponíveis. Com o crescimento expressivo nos últimos anos, a taxa de pacientes de 10 a 14 anos atendidos pelo transtorno é de 125,8 a cada 100 mil e a de adolescentes é de 157 a cada 100 mil. Já entre pessoas com mais de 20 anos, a taxa é de 112,5 a cada 100 mil pessoas, considerando dados de 2023. A situação dos mais jovens passou a ficar mais crítica do que a dos adultos em 2022. Não há apenas uma causa que motive esse aumento, mas alguns apontamentos são comuns para especialistas e citados em diferentes estudos, como crise econômica, crise climática, autodiagnósticos simplistas e uso excessivo de celulares e jogos. Estudos diversos e rigorosos mostram uma piora na depressão e na ansiedade, e a pandemia se mostrou muito pior do que os estudos previam. Foi o que avaliou Guilherme Polanski, que é psiquiatra da infância e adolescência e professor da Faculdade de Medicina da USP. Ele disse que as mudanças culturais e sociais fortes aconteceram na última década e muitas associadas às redes sociais, embora seja perigoso atribuir o problema só a elas.
Além da a popularização dos transtornos e também do maior acesso às informações, Guilherme afirma que há também o aumento de distorções sobre esses transtornos. Influenciadores têm simplificado esses transtornos cada vez mais nas redes sociais. Ansiedade é uma emoção que faz parte do repertório humano. Todos nós sentiremos em algum nível, assim como a tristeza, que não significa depressão. De modo geral, dados mostram que a piora em índices de saúde mental se acentua a partir da segunda década dos anos 2000. Além do maior acesso à informação pela internet, o período é marcado pela popularização dos smartphones com as câmeras frontais para selfies, das redes sociais e também dos jogos online. Há anos, estudiosos se debruçam sobre a relação entre a tecnologia e o comportamento humano, em especial entre crianças e adolescentes que ainda não desenvolveram todo o sistema de autocontrole. Já se sabe, por exemplo, como as redes sociais têm mecanismos designados a viciar e não à toa já existe lei para proibir o uso dessas plataformas antes dos 14 anos, como é o caso da Flórida, nos Estados Unidos. Em São Paulo, deputados estaduais passaram a discutir a proibição de celulares nas escolas. Um dos autores com este foco é o psicólogo americano Jonathan Haidt, que escreveu A Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. O livro vai chegar aqui ao Brasil no início deste mês e há semanas está sendo um dos mais vendidos nos Estados Unidos. Para comprovar sua tese de que o celular é parte essencial da crise global de saúde mental entre os menores, o escritor apresenta índices de transtornos psíquicos em diversos países. Estes revelam uma piora significativa em casos de suicídio, ansiedade, depressão e nas emoções de forma geral. A partir dessa constatação, ele investiga as causas do fenômeno e as atribui ao uso de celulares. E a ministra Carmen Lúcia tomou posse da presidência do Tribunal Superior Eleitoral no dia de ontem. E em sua fala, ela deixou muito claro qual será o seu maior desafio. Vamos saber agora com Milena Teixeira, direto de Brasília. Em discurso de posse como presidente do TSE, a ministra do STF, Carmen Lúcia, criticou a disseminação das fake news e a atuação das Big Techs. Ela ainda condenou os ataques de violência e ódio e garantiu que os brasileiros terão eleições municipais seguras e transparentes, assim como nos outros anos. Carmen Lúcia disse que atualmente o ódio e a violência vêm sendo utilizados como instrumentos antidemocráticos para causar medo na população. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo como vírus a adoecer pela desconfiança às relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro, social e agora quer também o eleitoral. O algoritmo do ódio, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. A presidente do TSE também falou sobre a atuação de seu antecessor, o ministro Alexandre de Moraes. Carmen disse que o trabalho de Moraes foi importante para a eleição presidencial de 2022 e elogiou a atuação firme do colega em reação aos ataques do 8 de janeiro. Em breve discurso, Moraes destacou a atuação de Carmen Lúcia como uma defensora do Estado Democrático de Direito e na garantia do direito das mulheres. E afirmou que a ministra vai garantir eleições livres e democráticas em outubro. Garantirá em 2024 eleições livres, seguras e transparentes, fortalecendo cada vez mais a nossa sólida democracia. Convido Sua Excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia, a acompanhar-me até a tribuna para prestar o compromisso regimental. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, elogiou os ministros Moraes e Carmen Lúcia. Segundo ele, a Corte vai continuar em mãos competentes. O momento é de júbilo pela convicção de que o Tribunal Superior Eleitoral
continuará em mãos competentes e dedicadas. Carmen Lúcia vai comandar a Justiça Eleitoral durante as eleições municipais. Com isso, um dos principais desafios dela será justamente controlar as notícias falsas, especialmente diante do uso da inteligência artificial com fins de manipulação eleitoral. Essa é a segunda vez que Carmen Lúcia vai chefiar a corte. Em 2012, a ministra foi a primeira mulher a presidir o TSE durante uma eleição municipal. De Brasília, Milena Teixeira. E o ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha, disse que o governo federal não se surpreendeu com as derrotas no Congresso Nacional na última semana. Na ocasião, parlamentares derrubaram uma série de vetos presidenciais, inclusive o que tratava das saídas temporárias de presos no regime semiaberto. Voltamos então a Brasília agora com Mariana Machado. Após reunião de Lula com líderes do governo para tentar melhorar a articulação política no Congresso, o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, minimizou as derrotas sofridas na semana passada. O Congresso manteve a saída temporária dos presos, a chamada saidinha, dispositivos que inflavam a LDO, e também manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o crime de fake news em massa. Segundo Padilha, no caso das saidinhas, já havia uma avaliação de que o Congresso dificilmente mudaria de ideia. Mas ele argumentou que o debate precisava ser feito e que é raro um time ser campeão sem derrotas. Eu sempre digo para vocês, é muito raro um time ser campeão de um torneio de pontos corridos sem ter algum tipo de derrota. É muito raro um time ser campeão sem ter alguma derrota ao longo de todo o torneio. O que você não pode é perder o mata-mata. Você não pode perder a final. Teve um time recentemente que foi campeão invicto do campeonato alemão, chegou para disputar a final do campeonato europeu e perdeu. Nós não vamos perder o mata-mata. Nós não estamos sendo derrotados naquilo que é essencial para a recuperação econômica e para a recomposição das políticas sociais no país. Para azeitar a relação com o Congresso, Lula deve retomar o envolvimento direto na articulação, com reuniões com líderes e vice-líderes na Câmara e Senado. Para os próximos dias, o governo vai priorizar a pauta econômica, sobretudo o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. O texto, já aprovado na Câmara, travou no Senado por conta de jabutis que desagradam o governo. Um deles estabelece uma política de conteúdo local para exploração de petróleo natural. Padilha explicou que o governo estuda fazer emendas de redação para suprimir o assunto. Se isso não for possível, a ideia é deixar claro que não há compromisso de sanção presidencial. Em resumo, veto. Além do MOVER, os olhos estão voltados ao projeto de lei aprovado na Câmara, que cria uma nova modalidade de renda fixa, chamada de Letra de Crédito de Desenvolvimento, LCD, com a administração do BNDES e outras instituições estaduais. Também é prioridade do governo o avanço do Acredita, programa que pretende incentivar investimentos, criar empregos e melhorar o desenvolvimento econômico. O ministro também comentou sobre a polêmica PEC que privatiza praias em terrenos hoje da União. Destacou a posição do governo contrária à proposta e afirmou que o embate entre Luana Piovani e Neymar nas redes sociais serviu para dar visibilidade ao tema. De Brasília, Mariana Machado. E o delegado Rivaldo Barbosa negou em depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira ter ligação com os irmãos Brazão. Ele também atribuiu na perseguição a presença do nome dele no relatório final, que o acusa de ser um dos 3 mandantes do assassinato de Marielle Franco. Voltamos então a Brasília agora com Larissa Lopes. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, negou conhecer os irmãos Brazão e também envolvimento com o assassinato da vereadora Marielle Franco. O delegado foi ouvido nesta segunda-feira na Penitenciária Federal da Papuda, onde está preso após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. De acordo com os advogados do delegado, ele também afirmou ser vítima de armação do assassino confesso Rony Lessa, sugerindo que Lessa poderia querer se vingar, já que foi preso pelo delegado indicado por Rivaldo Barbosa.
Após o depoimento, o advogado Marcelo Ferreira reforçou que não há elemento que ligue o ex-chefe da Polícia Civil com Domingos e Chiquinho Brazão. Nunca esteve com essas pessoas, não conhece essas pessoas. Ele entregou o celular dele para a Polícia Federal com todas as senhas, né? E isso nunca foi levado em consideração, né? Cadê as conversas que teria tido com ele, né? Foi combinado um ano antes que ele receberia um valor para poder não investigar um crime que aconteceria no futuro. Cadê qualquer elemento em relação a isso? Não tem. A Polícia Federal não conseguiu trazer isso, né? E ficou muito claro no depoimento que realmente ele nunca teve contato com ninguém. Inscrito dentro da cadeia, Rivaldo Barbosa chegou a implorar para ser ouvido, porém, até 30 minutos antes do horário marcado para o depoimento nesta segunda, a defesa não sabia se ele de fato falaria, pois, segundo os advogados, além de Rivaldo não saber com antecedência sobre a oitiva, a penitenciária negou o encontro da defesa com o investigado. Contudo, eles tiveram 20 minutos com o cliente e o depoimento durou aproximadamente 4 horas. Na ocasião, Rivaldo também teria dito que a escolha do nome dele para chefiar a Polícia Civil no Rio às vésperas do assassinato foi técnica, assim como a nomeação de Giniton Lages um dia depois para comandar a Delegacia de Homicídios. Rivaldo Barbosa está preso desde março, assim como os irmãos Brazão, apontados como mandantes do crime. Com a colaboração de Pedro Bonenberger, de Brasília, Larissa Lopes. 11 horas em ponto, CBN Maceió fica por aqui. Contamos com os trabalhos técnicos de Alex Melo, as reportagens de Camila Bibiani e a direção de jornalismo de Marcos Vasconcelos. Hoje, com Flávia Iese. O CBN Maceió volta amanhã. Fiquem agora com o repórter CBN. CBN Maceió, oferecimento. Med Rádios e você, juntos pela vida.